A paz e a graça do Senhor mais uma vez permaneça sobre aqueles que estão me ouvindo. E eu sou grata ao Senhor por ter pessoas que se dispõem a todos os dias a ouvir uma meditação que o Senhor faz comigo para o crescimento meu e de todos quantos ouvirem. Muitas são as mensagens que nós temos disponíveis. E aqui está uma meditação que também pode trazer a você algum proveito. Eu sei que você tem muitas opções, muitas mensagens boas estão aí. E podendo tomar um tempinho para ouvir essa também, vamos fazer juntos. Eu quero construir junto com você um trabalho. E hoje eu quero te convidar a meditar comigo sobre 3 referências bíblicas, já usada aqui há poucos tempos, poucos dias. Mas eu quero repetir hoje. A primeira está em Mateus capítulo 21, verso 18 e 19. Mateus 21, 18 e 19 diz assim: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Por muitos e muitos anos, eu vi esta passagem bíblica apenas como um ensino sobre a fé. Gente, a Bíblia é sempre a verdade. O povo é destruído por falta de conhecimento. Nós temos umas formas de pensar, a gente não pensa além do que. A gente não acompanha o texto em todo o ensino que ele está dando. E aí, meditando nessa passagem há muitos anos, porque o Senhor vai falando disso, vai dando a passagem de novo, e eu vou lendo, e vou pensando, e passo o dia pensando nisso. Passei, né, alguns dias pensando nisso. E aí, com esses pensamentos, meditações na palavra, você acaba entendendo coisas que até então você não tinha entendido. Isso acontece comigo, isso acontece com você, com cada um que pensar, que ficar meditando uma referência bíblica. E aí, há pouco tempo, eu percebi que esse texto não fala só de fé, ele não está aqui só ensinando a ter fé. Não, o texto trata também de renúncia, ele trata de crucificação de si, de crucificar os próprios desejos, de negar-se a si mesmo. E foi isso que o Senhor Todo-Poderoso, o dono da árvore, fez. Por quê? Porque ele desinvestiu nele. Enquanto fica todo mundo achando que a gente tem que investir na gente, que a gente tem que procurar atender às nossas necessidades, o Senhor ele fazia o contrário, então ele faz um desinvestimento, ele dá uma grande lição de crucificação. Ele teve fome, aí ele vai, vira para a figueira e fala: nunca mais nasça fruto de ti. Podia fazer o contrário, já disse para você. Se o caso era fome, se era isso que estava em jogo, se era essa a condição, então que mande ela dar fruto, porque o poder dele pode fazer o que ele quer. Ele é o dono da figueira, ele é o criador da figueira. E, no entanto, ele aproveita a oportunidade para desinvestir.
e ficou com a fome, até que pôde comer alguma outra coisa, mas não usou do seu poder para a manutenção do próprio corpo, para o investimento próprio. Tá, isso é uma das lições, mas não é tudo também não. Nos últimos dias eu vi que não esgota o ensino sobre as passagens bíblicas. Mas aí a gente não pensa, a gente só fica pensando na coisa por um lado, pelo ensino, aquele ensino ali fixado, cauterizado na nossa mente, e aí nós vamos sendo destruídos por falta de conhecimento. Mas não é que falta dar o conhecimento, não. O conhecimento está disponível para todos. Só que a gente nem sempre sabe absorver. Vamos para outro texto? Depois eu volto a falar alguma coisa sobre isso aqui. Qual foi o novo ensino que eu tive sobre essa passagem? Veja bem, agora Mateus 14, verso 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Mateus 14, 15. Mateus 14, 14. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, lhes diz: não é mister que vão dar-lhes voz de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele diz: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. Isso aqui é outra passagem que a gente só viu multiplicação de pão. Nós não vimos as curas que aconteceram aqui. Nós só ficamos nesse milagre de multiplicação de pão e às vezes fala sobre os peixes. Mas muitas curas aconteceram durante o tempo que esse povo estava no deserto com o Senhor, muitos ensinos, e aquele povo foi para pastoreado, chegou ali como ovelhas sem pastor, mas saiu como ovelhas alimentadas, ensinadas, orientadas, curadas, libertas, como ovelhas que tinha qualquer um que olhasse, que ouvisse, saberia dizer: essas ovelhas foram pastoreadas. E elas estiveram com um pastor que é diferente, ele é completo, ele é perfeito. E foi exatamente isso. Mas eu quero ainda que você veja um outro ensino. Além de você linkar esse texto com Mateus 21, que nós acabamos de ler, versos 18 e 19, onde o Senhor amaldiçoou a figueira, não nasceu. Então, nós não podemos esquecer esses ensinos que o Senhor nos deu, né? Que nós percebemos há pouco tempo. Quando se tratava da fome do Senhor, ele desinveste. E quando se trata da fome do povo, ele multiplica o pão. Ok? Gravou isso aí? Então vamos lá. Agora eu quero linkar essas passagens com a outra passagem que é de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, verso 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me, o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Não tinha dito que tinha 2 filhos?
Não tinha nada. Tinha ela, tinha os filhos, tinha a casa. Tinha. A gente olha muito para o que falta, mas a gente não olha para o que tem, não é? Nós só temos esses defeitos, né? Mas podemos consertar. A gente pode mudar. Então, olha só, a mulher, então, ela falou: olha, minha situação é muito precária. Marido morreu, estou viúva, agora o credor quer levar os meus 2 filhos, ou seja, os filhos sustentariam a mãe, o filho mais velho em especial. Aí o credor vem e leva para que eles sejam servos. A mulher então fica viúva e sozinha, agora sem filhos, desfilhada e com dívidas. Usar filho como moeda para pagar a dívida. Então a mulher não queria isso de jeito nenhum, já estava ruim, ela não queria que ficasse pior. E aí é quando Eliseu faz a ela a mesma pergunta que o Senhor fez para os discípulos, diante de tão grande necessidade. Quantos pães tens? O Senhor não perguntou isso aqui, né, exatamente nessa passagem de Mateus, não está assim, mas você vê isso em Marcos, em Lucas, em João. Quantos pães tens? Aí lá em João 6, eles vão e encontram 6 pães com um garoto. E volta, o Senhor tem 6 pães. Aqui ele pergunta, então, quantos pães tem? Mas não é que fazia diferença se fosse 1, 2, 3, 4, 5. Não, não fazia diferença. Se fosse um, dava no mesmo. Tinha 5. É a mesma pergunta, eu já disse isso para você, que Eliseu faz à mulher. O que você tem em casa? Tua serva só tem uma botija de azeite. Só uma botija de azeite. Então, é isso que o Senhor vai usar. É a botija de azeite, os 5 pães, os 2 peixes, é isso. É o que tem. Mas o que eu quero que você preste atenção, isso aí a gente já falou, tudo já foi falado. O que eu quero que você preste atenção hoje? É que aquela figueira não tinha nada para oferecer. Ela não tinha um figo para que o Senhor trabalhasse em cima daquele e abençoasse ela. Aqui Eliseu pergunta à mulher o que ela tem para ele trabalhar em cima daquilo que já tem. O Senhor, ele trabalha em cima das coisas que já tem, porque foi ele que criou, aquilo está abençoado por ele. O pão foi ele que deu condição da farinha para que pudesse ser produzido o pão. Então ele trabalha em cima do recurso que a pessoa tem disponível. Mas uma coisa que eu quero que você aprenda hoje, que você preste atenção nisso, e que você não precisa confiar no que eu estou falando se você não quiser. Mas eu quero te incentivar a pesquisar. Não deve ficar lendo livros e mais livros que talvez você não encontre o que você está querendo. Eu quero que você pesquise com o Senhor, com o Espírito Santo, que dentro do seu quarto você pergunte ao Senhor, você leia a Bíblia. Eu quero te pedir alguma coisa hoje. Quando alguém lhe der alguma coisa, preste atenção. Quando alguém lhe der uma oferta, por exemplo, R$ 50, R$ 100, que seja, R$ 1.000, não sei. Quando alguém te der uma oferta, ou quando alguém te der uma roupa, um calçado, te der alguma coisa, trabalhe em cima daquilo que a pessoa te entregou na mão. Através daquilo, abençoe aquela pessoa, declara sobre ela uma bênção. Isso tem faltado em nós, mas você tem que dizer o que é para acontecer. Senhor, eu quero, eu abençoo essa pessoa, eu digo que o Senhor retornará para você 10 vezes mais do que você investiu em mim.
ou 100 vezes mais que o Senhor investiu, o que você investiu em mim. Que seja assim na sua vida. Fale isso com fé, com desejo, com interesse de que aconteça mesmo na vida daquela pessoa. Isso está faltando na igreja, no templo, no templo. Quando você entrega os dízimos, está faltando isso. E aí a gente tem a sensação de que a palavra não cumpre na nossa vida, porque a gente fica anos e anos e anos entregando, 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 entregando e não sai do lugar. Aí você não vai concordar comigo, porque você entregou uma oferta e aquilo redundou, tá? Mas quantas vezes aconteceu? Foi toda vez que você ofertou? Foi toda vez que você dizimou? O povo de Israel ia ao templo, os que moravam longe, uma vez no ano, e levavam suas ofertas do ano, que era a colheita. E eles eram abençoados lá ao entregar a sua oferta. Gente, aquele povo voltava para casa com as bênçãos multiplicadas sobre eles. Mas aqui, como todo culto se entrega oferta, isso passou a ser um ritual. Entrega e fica por isso mesmo. Não tem um retorno, ninguém vai declarar uma bênção a você, porque todo culto você está entregando. Quando era uma coisa anual, então sim, o sacerdote com autoridade parava, abençoava aquela pessoa, era a responsabilidade dele. Mas eu quero que você pratique isso, porque eu quero praticar também. E vamos fazer, olha, se a gente fizer a coisa do jeito certo, vai dar certo. A palavra, ela funciona, ela é prática. Lembra sempre de Abraão e Melquisedeque. E Abraão, que era menor, entregou dízimos para o maior. E o maior abençoou ele. De tal forma que todas as promessas que o Senhor tinha feito a Abraão se cumpriram daquele jeito. Olha quem foi Abraão, gente. E você, à medida do possível, da oportunidade, peça ao seu líder para te abençoar quando você. Não sei, gente, dá um jeito aí, se move aí, faça com que essa bênção venha, seja proferida. Está bem assim? Medite comigo sobre isso. Eu tenho certeza que o Senhor vai te ensinar algo sobre isso, e aí você vai ter a concepção completa a respeito disso. Pai, nós queremos aprender, nós estamos abertos ao conhecimento, nos ensine a tua palavra. Eu sei que ela está disponível, ninguém está escondendo nada, não tem mistério, está aqui, ao alcance de todos. Mas faltou algo da nossa parte, e por causa disso nós não entendemos todo o ensino que nos é dado. E por causa desse desperdício de ensino, nós vamos vivendo uma vida precária. Uma vida que nem sempre condiz com o que a palavra fala, com as promessas que a palavra faz, com os resultados que a palavra garante. Mas nós queremos viver na palavra, com os resultados da palavra, para a glória do teu nome e para ensinar aos outros. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Então lembre sempre, dízimo, oferta, presentes, não é uma coisa simplesmente entregar por entregar. Há retorno.
Não é bom que esperemos o retorno, mas que ele é certo é. A palavra promete. Fique então assim, com essa meditação e fique na graça do Senhor em especial. Amém.